Boa noite, tudo bem? Mais uma semana, estamos juntos, mais uma semana para compartilharmos a palavra de Deus, mais uma semana para louvarmos ao Senhor, mais uma semana para juntos nos prepararmos para a vinda do Senhor, nos prepararmos também para que os nossos pensamentos sejam mais próximos dos pensamentos de Deus. A palavra de Deus diz que nós precisamos nos aperfeiçoar e que nós precisamos nos tornar cada vez mais parecidos com Cristo. Então, nosso objetivo é sermos parecidos com Cristo. Por isso que nós nos encontramos, por isso que nós oramos juntos, por isso que nós temos aprendido a respeito da palavra de Deus, né, na Bíblia, por isso que nós temos nos comprometido em entregar a palavra do Senhor uns para os outros e para aqueles que desejam ouvir a palavra do Senhor. E por isso que, dessa maneira, juntos nós nos aperfeiçoamos. A palavra de Deus também diz, e é um ditado também popular, que ferro afia ferro, né? Então é importante que nós, talvez não esteja escrito exatamente dessa forma, mas é assim, né, que acontece, um ajudando o outro, insistindo para que o outro se torne mais parecido com Cristo. Isso é aquela cooperação, é o suportarmos uns aos outros, é o levarmos uns aos outros a nos aproximarmos cada vez mais de Cristo. Por isso, nós compartilhamos a palavra e eu quero que você leia comigo esse texto. Está lá em Isaías, capítulo 35, Isaías, capítulo 35, versículo do 1 ao 6. E a palavra diz assim: o deserto e a terra ressequida se regozijarão, o ermo exultará e florescerá, como a tulipa, e romperá em flores, mostrará grande regozijo e cantará de alegria. A glória do Líbano lhe será dada, como também o resplendor do Carmelo. E de Saron verão a glória do Senhor, o resplendor do nosso Deus. Fortaleçam as mãos cansadas, firmem os joelhos vacilantes. Digam aos desanimados de coração, sejam fortes, não temam. Seu Deus virá com vingança, com divina retribuição, virá para salvá-los. Então se abrirão os olhos dos cegos e se destaparão os ouvidos dos surdos. Então os coxos saltarão como o cervo e a língua do mudo cantará de alegria. As águas irromperão no ermo e riachos no deserto. O texto continua, claro, e é magnífico esse texto, mas eu queria me concentrar nesses versículos. E eu quero dizer que realmente nós podemos nos alegrar, porque nós fomos redimidos pelo Senhor. Nós podemos nos alegrar porque a nossa tristeza, ela pode ser, se ela já não foi lavada, se ela já não foi extirpada da sua vida, ela pode ser lavada, ela pode ser retirada de você. A tristeza não precisa ter morada dentro de você. Você pode abrir mão dela e você pode ter uma vida intensa, uma vida grande, uma vida frutífera na presença de Deus. Basta que você confie nele, que você ouça a sua palavra, basta que você deseje cada vez mais estar mais e mais próximo do Senhor. Então, nessa noite, eu gostaria muito que você pudesse prestar atenção na palavra de Deus e entendesse a mensagem que ele tem para você e para mim nessa noite. Certamente é algo desafiador e certamente nós seremos transformados. Mas eu quero orar com você e quero pedir para você, para que você se lembre dessa oração e se lembre de orar por algumas pessoas durante essa semana. Eu gostaria muito que você pudesse se lembrar de orar pelos enfermos dessa doença que tem nos afligido a todos e tem nos deixado a todos preocupados. Algumas pessoas que nós conhecemos ou que estão próximas de nós de uma ou de outra forma acabaram adoecendo, de mim e da minha família, acabaram se infectando e acabaram adoecendo.
Algumas pessoas foram para o hospital, outras ainda não, outras já estão saindo do hospital, mas eu gostaria que você pudesse se lembrar, eventualmente, se há alguém na sua família que foi infectado, que você possa orar por eles, mas também que você possa orar mais uma vez pelas pessoas que estão na linha de frente do tratamento dessa doença. Não somente os médicos, enfermeiros, mas também os cientistas que buscam por uma cura, que buscam por um remédio efetivo, seja uma vacina, seja um tratamento, o que quer que seja, para que possam distribuir esse produto, esses produtos para todos, para que nós todos possamos experimentar o que Deus tem para nós, entende? Com saúde nós podemos experimentar o que Deus tem para nós. Adoecidos, nós podemos sim experimentar a graça, mas o mundo acaba ficando menor para nós. Então, é por isso que é tão importante nós nos mantermos sempre saudáveis, né? Então, eu quero que você entenda isso. Lembre também de orar pelos idosos, os idosos da nossa igreja, os idosos que são próximos de você. Lembre de orar pelo nosso país, pela nossa cidade. Muitas pessoas estão perdendo emprego, muitos empresários estão fechando as portas. No entanto, há muitas pessoas que estão desenvolvendo novos trabalhos, estão aprendendo com essa situação a ter um outro modo de levar a sua vida e de ganhar dinheiro. Então, pensa nisso e vamos orar então durante essa semana e agora, entregando o nosso culto, entregando o nosso momento de louvor também ao Senhor. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós nos colocamos na Tua presença e clamamos, ó Deus, pela Tua palavra. Clamamos ao Senhor, ó Deus, que derrame sobre nós a Tua palavra, derrame sobre nós, ó Deus, a unção do Teu Espírito e fala conosco, ó Deus, profundamente. Que nós possamos, Senhor, ouvir a Tua voz e que nós possamos, Senhor, fazer a Tua vontade. Nós clamamos a Ti que derrame sobre nós o sangue do Cordeiro, nos perdoa dos pecados e também, ó Deus, derrama sobre nós do Espírito Santo, nos unge e nos prepara para os dias que nós temos pela frente e nos prepara também para o que temos agora. Em nome de Jesus, Senhor Deus, abençoa cada uma das pessoas que ficaram doentes nesse tempo, nesse período, que possam ser curadas, ó Deus. Nós sabemos, temos ouvido que muitas e muitas pessoas têm sido curadas no nosso país, muitas e muitas pessoas nem ficarão doentes, mas nós sabemos, ó Pai, que muitas pessoas adoeceram, algumas perderam as suas vidas e deixaram para trás um legado que não sejam esquecidas, Pai, que as suas famílias possam honrá-los e que a memória deles possa ser útil a cada um para se aproximar cada vez mais do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu coloco em Tuas mãos também a vida daqueles cientistas que trabalham no desenvolvimento de remédios e de vacinas e também, ó Deus, eu coloco em Tuas mãos a vida dos médicos, enfermeiros, as pessoas do apoio, da retaguarda, as pessoas da administração das unidades de saúde, dos hospitais, que sejam instrumentos nas Tuas mãos, Pai, para que possam fazer a Tua vontade, possam então, ó Deus, ajudar muitas e muitas pessoas a voltarem para casa, em nome de Jesus. Nós buscamos a Tua presença, buscamos a Tua face, buscamos, ó Deus, entender qual é a Tua vontade para cada um de nós. Em nome de Jesus, Senhor Deus, nós desejamos muito que o Senhor aceite o nosso louvor, que o Senhor aceite as nossas orações e pedimos ao Senhor, ó Deus, para não permitir que nós continuemos do jeito que estamos, mas que sejamos transformados pelo Teu Espírito a cada dia, para que a cada dia, Pai, saibamos que o Senhor é Deus e que o Senhor é Rei de Israel, mas também o Senhor é Rei de cada um de nós. Soberano da igreja, soberano do universo. Em nome de Jesus, Pai, nós louvamos a Ti e glorificamos ao Senhor. Amém. Amém. Então Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe cada aspecto da sua existência. E nesse momento, para compartilharmos a nossa alegria, para
contarmos a Deus o quanto nós o amamos, nós vamos cantar. Aproveite bem esse período de louvor. Dê as mãos, bata palmas, se levante onde quer que você esteja, mas louve ao Senhor com todo o seu coração.
maravilha louvar o Senhor juntos, né? Que maravilha participar de um momento tão agradável junto com a nossa família. Agora nós vamos aprender a respeito de Deus meditando num livro dos que eu mais gosto na Bíblia e um dos livros mais intensos. E esse livro chama-se Livro de Esther. E o tema da mensagem é bastante sugestivo. É coragem para servir. Coragem para servir. Coragem para desempenhar o seu propósito. Coragem para assumir o seu papel. Coragem para contar para as pessoas quem você é e o que você entende que Deus tem realizado na sua vida. Eu quero, antes da gente partir para os pontos, eu separei essa mensagem em 3 pontos. Eu gostaria de contextualizar essa mensagem para você. O livro de Esther, ele é apresentado para nós, ou ele se passa na época em que a Pérsia assume o controle do Império Babilônico. Eles acabam vencendo a guerra que estavam travando, e naquele momento eles vencem aquela dinastia do rei Nabucodonosor, que havia levado em cativeiro o povo de Israel até a Babilônia. E eles viviam numa cidade, o reino, na verdade, a capital do reino se encontrava numa cidade chamada Suzã. E nessa cidade havia o imperador, e o imperador chamava-se Assuero, segundo o modo do hebreu falar, do judeu falar. Então o hebreu ele chamava, na verdade ele não chamava Assuero é uma transliteração para o grego, mas ele chamava esse rei, que era o rei Artaxerxes, ou Xerxes, e ele chamava esse rei de Assuero. E por que ele chamava de Assuero? Ele fazia uma junção de 2 palavras, dor e cabeça. Eles chamavam esse rei de dor de cabeça, Assuero. E é interessante o quanto esse rei que estava dando dor de cabeça para o povo judeu acaba sendo usado por Deus, mesmo sem querer, mesmo sem saber, ele acaba sendo usado por Deus para que o nome dele, o povo dele fosse exaltado, né? O nome do Senhor fosse exaltado e o seu povo, o povo de Israel, o povo judeu, pudesse ser protegido. E veja, esse texto também, a parte que nós vamos estudar, esses 3 pontos, é um texto muito rico, muito profundo, mas a parte que vamos estudar desse texto mostra muito o que eventualmente acontece conosco no nosso dia a dia, quando nós perdemos tempo entendendo que somos melhores do que realmente somos, ou sabe, pensamos a respeito de nós mesmos além do que deveríamos. A nós mesmos, ou então eventualmente quando você percebe alguém agindo dessa maneira, a presunção exacerbada a respeito de si mesmo, o orgulho de ter um determinado tipo ou um determinado nível de poder. Quantas pessoas acabam fazendo muito mal para outras pessoas por se sentirem melhores do que as outras, não é? E também mostra para nós, esse texto mostra para nós não só a parte que vamos estudar, mas todo o livro, são apenas 10 capítulos, é uma leitura muito boa. Eu gostaria muito que você pudesse ler esse livro inteiro depois. E veja,
quanto a corrupção pode fazer mal, não somente para uma pessoa, mas quanto para um grupo inteiro de pessoas. A corrupção e quanto os corruptores podem fazer mal para a vida das pessoas. Veja o quanto é importante a gente o quanto é importante a gente prestar atenção no que Deus deseja para as nossas vidas. E esse livro, o livro de Esther, fala a respeito de uma mulher chamada Esther, mas cujo nome verdadeiro não era esse. O nome verdadeiro dela era Hadassa. E a Hadassa tem um significado muito interessante. Hadassa é o nome de uma árvore que a gente conhece como murta. E é como os judeus chamam, em hebraico chama-se aquela árvore. Ela é usada como cerca viva, como muro vivo, sabe? Uma coisa bonita, assim. É uma árvore que ela é discreta, ela é bela e ela produz uma flor, e uma flor com um aroma muito agradável, mas não muito intenso. E esse era o temperamento da Esther, da Hadassa. E esse deveria ser a nossa maneira de viver, a nossa maneira de existir, sendo belos aos olhos de Deus, principalmente, mas ao mesmo tempo deixando uma marca tênue às outras pessoas, acessível às outras pessoas, que elas pudessem enxergar em nós a presença de Deus. E tudo isso a gente vai ver de uma forma ou de outra nesse texto do livro de Esther. Mas esse texto também, especificamente o tema que eu escolhi, ele vai mostrar para nós o quanto nós ganhamos confiando em Deus e o quanto nós podemos fazer de bem para as pessoas a partir do momento em que nós buscamos viver a cada dia os valores de Deus em nossas vidas, permitindo que as pessoas possam perceber o agradável aroma, o agradável perfume de Cristo em nossas vidas. Então veja, esse texto e nessa mensagem eu espero que cada um de nós possa entender que nós podemos vencer através de oração, através de comunhão com Deus, de compromisso com Deus. Nessa mensagem eu gostaria que você também entendesse que nós podemos e devemos aprender a vencer o medo de viver para Deus e o medo de viver para Cristo. Nós precisamos assumir posições, nós precisamos contar para as pessoas quem nós somos, como vivemos. Nós precisamos perder o medo de nos mostrar, de nos expor, dizer para as pessoas quem realmente somos em Cristo Jesus. E nós precisamos também aprender, eu espero isso, aprender a ultrapassar os limites que nos impedem de chegar até onde Deus deseja que nós estejamos. E tudo isso eu espero que você possa aprender, e tudo isso eu espero que eu e você possamos vivenciar a cada dia. Que a cada dia nós possamos aprender a viver de acordo com os ensinamentos, de acordo com a vontade de Deus. Por isso, eu convido você a prestar atenção em cada aspecto. Serão 3 pontos apenas, com algumas porções do texto, mas eu espero que você consiga entender a profundidade desse ensinamento e que você possa desejar colocar em prática cada um desses ensinamentos na sua vida. Então, em primeiro lugar, eu quero compartilhar com você o texto de Esther, capítulo 1, versículo 10 ao 12. Esther, capítulo 1, versículo 10 ao 12.
E a palavra diz assim: no sétimo dia, quando o rei Xerxes já estava alegre por causa do vinho, ordenou aos 7 oficiais que o serviam, Meumã, Bista, Harboná, Bigtá, Abagtá, Zetar e Carcas, que trouxessem à sua presença a rainha Vasti, usando a coroa real. Ele queria mostrar aos seus súditos e aos nobres a beleza dela, pois era de fato muito bonita. Quando, porém, os oficiais transmitiram a ordem do rei à rainha Vasti, essa se recusou a ir e o rei ficou furioso. Eu gostaria muito que você entendesse ainda, há um pequeno contexto, mas em primeiro lugar eu preciso que você entenda que é necessário que haja coragem, você precisa ter coragem para enfrentar os desafios que são propostos para você dia após dia. É preciso que você entenda isso. E às vezes os desafios que são colocados diante de nós, eles não vêm exatamente de Deus, mas vêm de pessoas que não temem a Deus. E esses desafios, muitas vezes, ao invés de glorificar ao Senhor, eles podem muito bem fazer com que o nome de Deus e mesmo cada um de nós possa ser envergonhado. Nessa ocasião específica, o rei Xerxes, ele estava passando por um processo de orgulho. Ele tinha ali muito orgulho do que ele vinha conquistando, de quem ele tinha se tornado. Ele tinha ali diante dele algumas coisas muito importantes. Ele tinha o poder da Índia até a Europa. Era um reino muito grande, um dos maiores impérios que já aconteceram, cerca de 127 países, uma infinidade de línguas e culturas. Havia um poder imenso, uma quantidade imensa de dinheiro, de valores, e tudo isso estava nas mãos dele, mas ao mesmo tempo ele era uma pessoa muito pobre e uma pessoa que precisava muito da aprovação das outras pessoas. Então, no momento de bebedeira, ele toma uma decisão maluca. Ele quer contar para as pessoas o quanto ele é tão poderoso, o quanto ele é tão maravilhoso, a ponto de mostrar a nudez da sua rainha. Esse foi o pedido. Quando ele pede para que os servos dele vão até os aposentos da rainha, que era um palácio à parte, e a tragam, ordena que a tragam com a coroa. Ele não queria que ela viesse com mais nada, ele queria que ela se apresentasse diante de todos nua, somente usando a coroa. E ela se nega a fazer isso e faz com que ele se torne, que ele fique agressivo, e faz com que o seu orgulho seja ferido. Há um momento nas nossas vidas que nós precisamos aprender e ter coragem de dizer não aos desafios que são propostos para nós. As situações que são propostas para nós precisamos enfrentar esses desafios e muitas vezes nos afastar deles e dizer: isso não é para mim, eu não vou aceitar esse desafio, isso não é para mim, isso não vai glorificar o Senhor, isso não é para mim, isso pode ferir a minha dignidade ou a dignidade da minha família. A Vasti, ela não podia se apresentar diante dos súditos do seu rei, do seu marido, daquela maneira. Ela ia atentar contra a própria dignidade e contra a dignidade do seu marido. Então ela pondera a respeito daquilo, ela diz não, mesmo sabendo que ela poderia passar por uma situação muito, muito, muito séria, e realmente aconteceu.
A gente entende que ela acabou sendo condenada à morte, ela foi assassinada por ter dito não aos caprichos do seu marido. Muitas vezes nós temos que aprender a dizer não, mesmo que a consequência seja muito séria. Nós precisamos aprender a dizer não, mesmo que que o preço da nossa negativa seja muito alta, mesmo que seja, por exemplo, o preço de perdermos o emprego. É importante a gente entender. É importante a gente entender que a nossa dignidade e quem nós somos diante de Deus vale muito mais do que qualquer outra coisa. Ainda assim, eu queria que você prestasse atenção no versículo 16 até o 21, capítulo 1, Esther, capítulo 1, versículo 16 até o 21. Então, Memucã, capítulo 1, versículo 16 ao 21. Então, Memucã respondeu na presença do rei e dos nobres. A rainha Vasti não ofendeu somente o rei, mas também todos os nobres e os povos de todas as províncias do rei Xerxes. Pois a conduta da rainha se tornará conhecida por todas as mulheres, e assim também elas desprezarão seus maridos e dirão: o rei Xerxes ordenou que a rainha Vasti fosse à sua presença, mas ela não foi. Hoje mesmo as mulheres persas e medas da nobreza que ficarem sabendo do comportamento da rainha agirão da mesma maneira com todos os nobres do rei. Isso provocará desrespeito e discórdia sem fim. Por isso, se for do agrado do rei que ele emita um decreto real e que seja incluída na lei irrevogável da Pérsia e da Média, determinando que Vasti nunca mais compareça na presença do rei Xerxes, também dê o rei a sua posição de rainha a outra que seja melhor do que ela. Assim, quando o decreto real for proclamado, em todo o seu imenso domínio, todas as mulheres respeitarão seus maridos, do mais rico ao mais pobre. O rei e seus nobres aceitaram de bom grado o conselho, de modo que o rei pôs em prática a proposta de Memucã. Veja, mais uma vez, há desafios, há promessas, há conselhos que vêm até nós e que não deveriam ser acatados. O rei reúne todos os seus sábios, os seus conselheiros, que eram profissionais, que recebiam para aquilo, faziam parte do conselho do rei, chama todos e todos ali, somente um tem coragem de afirmar alguma coisa e ele tinha outros pensamentos, ele tinha uma outra agenda por trás daqueles conselhos, mas ele se apresenta e diz: olha, um só conselheiro se levanta, entre os outros, entre 7 somente um fala, e esses outros 6 ficam felizes pelo que o outro falava, porque eles não tinham que se expor, e se alguém fosse culpado seria somente o seu colega. Então veja, ao invés de que eles deveriam ter se oposto àquele conselho, mas não, eles simplesmente preferiram o mais fácil. Veja o quanto é importante você se cercar de bons conselheiros, o quanto é importante você se cercar de boas pessoas que possam te dar bons conselhos, que possam entender os princípios de Deus e possam mostrar para você qual é o caminho, possam mostrar para você qual é a diferença entre o certo e o errado. Veja o quanto é importante você prestar atenção nos sinais ao seu redor e dessa maneira você compreender o que Deus está falando com você. Então aquele homem dá aquele conselho ao rei que deveria ter excluído aquele conselho, aquela proposta de maneira imediata, mas não, preguiçosamente ele faz o que ele acata aquele conselho, permite que a sua esposa, a sua rainha, fosse destronada, desonrada e assassinada. Tudo porque o orgulho de um bêbado foi ferido. Tudo porque o orgulho de uma pessoa que não estava preparada para tomar decisões foi ferido.
Veja como é importante você entender os aspectos totais e amplos de cada problema que você se envolve, cada circunstância na sua vida. Veja como é importante você se preparar e ouvir a voz do Senhor. Sabe, é preciso ponderar em cada desafio, em cada situação da sua vida, você precisa ponderar. Você precisa meditar na palavra de Deus antes de tomar decisões, e é preciso você entender que nem sempre é correto atender aos desejos do seu próprio coração, porque via de regra o nosso coração não nos ajuda, não nos deixa tomar as melhores decisões. Veja, é verdade isso. Muitas vezes o nosso coração, os nossos sentimentos, as nossas emoções nos levam a tomar as decisões erradas. Nós precisamos ponderar e buscar conselho com quem sabe e com quem tem o controle das coisas. Nós precisamos buscar conselho com aquele que sabe todas as coisas, com o Senhor, através da sua palavra, mas também nós precisamos buscar conselho com pessoas sábias, que também amam ao Senhor e que também desejam fazer o bem. Entenda isso e viva de maneira melhor e preserve a sua vida e o testemunho e o legado que você tem para deixar para outras pessoas. Então, em segundo lugar, é importante que nós aprendamos, que você aprenda que é necessário ter coragem para se manter firmes e manter os seus valores santos. Ou melhor dizendo, é preciso ter coragem para manter firmes os valores santos. Eu gostaria que você lesse junto comigo Esther capítulo 2, versículo 7. Esther capítulo 2, versículo 7, a palavra diz: Mardoqueu tinha uma prima chamada Hadassa, que havia sido criada por ele. Por não ter pai nem mãe, essa moça, também conhecida como Esther, era atraente e muito bonita, e Mardoqueu a havia tomado como filha quando o pai e a mãe dela morreram. É interessante que você entenda esse aspecto da vida, tanto de Mardoqueu quanto de Esther, ou Hadassa. E é importante que você entenda o que cada um representava para o outro. A gente entende que o Mardoqueu ele era um dos homens mais importantes para o judaísmo naquela época. Ele era alguém que conhecia as Escrituras e a opinião dele era muito respeitada. Ele era um rabino, ele ensinava as pessoas, ele ensinava as crianças a seguirem a palavra de Deus e a viverem vidas que agradassem ao Criador, que agradassem ao Senhor. E esse homem chamado Mardoqueu, ele era descendente da tribo de Benjamim, a mesma tribo do rei Saul. E esse homem que tinha esses princípios tão altos e era tão devotado ao Senhor e amava tanto o seu nome, que na impossibilidade de outra pessoa criar a sua prima, a Hadassa era a prima dele, a Esther era a prima dele, ele a toma como filha, ele a adota quando o seu tio, ele era muito mais velho, mas quando o seu tio então vem a falecer, a mãe da Esther também acaba falecendo, ele toma essa criança para si e a cria segundo os valores e os princípios da palavra de Deus e inculca nela pensamentos a respeito da submissão ao Senhor,
de depender de Deus, de fazer a vontade de Deus, de entender que vale mais a pena agradar a Deus do que agradar a qualquer outra pessoa, que muitas vezes a modéstia, a singeleza é muito mais importante e muito mais benéfica e bela do que qualquer outro tipo de orgulho e de adorno que cada um possa trazer em si. E a sabedoria nisso, querido, há muita sabedoria nisso, e esse é um dos princípios aos quais nós precisamos nos apegar muito. Nós precisamos entender que precisamos criar os nossos filhos, criar os nossos pequenos e desenvolver a nossa vida de acordo com a vontade do Senhor e manter pensamentos firmes em agradar o Senhor e em desenvolver os valores eternos. Desenvolver valores que não sejam transformados com a mudança de uma geração ou de uma lei qualquer. Por exemplo, um dos valores que são que deveriam ser firmes, mas infelizmente vemos muitas pessoas lutando contra isso, é o valor à vida. A vida. E a vida desde a concepção. A vida precisa ser preservada desde a concepção até o último dia. Ela precisa ser considerada como santa, como sagrada. E é importante que você entenda também que a vida é tão preciosa que quando há um bebê, aquele bebê ele não representa só o nascimento de uma nova criança, de uma nova pessoa, não. Ele representa toda a esperança de que aquele novo ser, que aquela nova criança, homem ou mulher, se tornará uma grande pessoa, uma pessoa que eventualmente poderá trazer um grande benefício para a humanidade. Toda vida é importante. Esse é um valor fundamental e valores como esse precisam ser desenvolvidos. Valores como esse também, por exemplo, como o valor da modéstia, como eu falei antes, o valor de entender que vale muito mais a pena você agradar a Deus do que agradar outra pessoa qualquer. É importante que você compreenda isso e que você desenvolva isso. E foi o que o Mardoqueu fez com a sua filha, a sua prima, a qual ele adotou como filha. Ele mostrou para ela quais são na época, a seguir a religião, ele mostrou para ela que na época quais eram os costumes e a maneira como ela deveria se portar e como ela deveria se trajar, inclusive, ele mostrou para ela tudo isso. Ele ensinou para ela como alguém que ama o Senhor deveria se portar, e o que deveria falar e como deveria agir. Mostrou para ela isso, não somente falou para ela, mas mostrou para ela como deveria ser a sua vida. Então, os princípios e valores eternos são o ponto de convergência entre uma pessoa tola e uma pessoa sábia. Você desenvolver os valores eternos, desenvolver os valores santos de Deus, vai tornar você uma pessoa sábia, ao ponto, e o contrário também é verdadeiro, você não desenvolver esses princípios, esses valores na sua vida, torna você uma pessoa tola. E faz com que as pessoas que dependam de você também se tornem sábias ou tolas à medida que imitam você. Já falei isso em uma outra ocasião, mas muitas vezes a Bíblia que as pessoas vão ler não é aquela Bíblia de capa preta, mas é essa Bíblia que elas lerão, a nossa vida. Então veja, nós precisamos aprender a criar os nossos filhos e nós precisamos aprender também a viver, cada um de nós a viver de acordo com a palavra e a vontade de Deus. Precisamos aprender a criar os nossos filhos segundo a vontade de Deus e precisamos a cada dia voltar à vontade de Deus, voltar à palavra de Deus, para que as nossas vidas, para que a sua vida seja cada vez melhor.
Ainda em Esther capítulo 2, no versículo 15 e 18, eu quero afirmar ainda alguma coisa a respeito do que eu estou falando. Esther capítulo 2, versículo 15 ao 18, a palavra diz o seguinte: quando chegou a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tinha adotado como filha, ela não pediu nada além daquilo que Hegai, oficial responsável pelo harém, sugeriu. Esther causava boa impressão a todos os que a viam. Ela foi levada ao rei Xerxes, à residência real, no 10º mês, o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei gostou mais de Esther do que de qualquer outra mulher. Ela foi favorecida por ele e ganhou sua aprovação, mais do que qualquer das outras virgens. Então ele lhe colocou uma coroa real e a tornou a rainha no lugar de Vasti. O rei deu um grande banquete, o banquete de Esther, para todos os seus nobres e oficiais, proclamou feriado em todas as províncias e distribuiu presentes por sua generosidade real. Então a gente entende que o que aconteceu, a escolha de Esther aconteceu de acordo com, com um princípio da vontade de Deus. Deus havia preparado aquele momento, preparado as circunstâncias para que Esther fosse coroada como rainha. Mas nós vemos que ela foi coroada, que ela foi aceita, escolhida como a rainha por ter um determinado tipo de comportamento, por ter um determinado tipo de atitude, por ter alguns valores diferentes. Ao invés de buscar adornos, ela apresentava simplesmente a sua própria beleza, aquilo que ela era. Os valores corretos nos colocam nos lugares certos. Os valores errados nos levam aos lugares errados. Os valores corretos revelam a vontade de agradar ao Senhor. Quanto mais esses valores forem firmes, quanto mais esses valores forem profundos em nós, mais nós teremos o desejo de agradar a Deus em todos os momentos. E entre os judeus, há um entendimento de que essa generosidade expressada pelo rei ali, pelo imperador, só foi possível por influência da própria Esther, da própria Hadassa, que aconselhou o seu marido a agir de determinada maneira e a expressar a sua gratidão a Deus daquela forma. Entenda que você pode influenciar muitas pessoas, entenda que você é chamado por Deus para fazer muitas coisas, mas você precisa ter coragem para manter firmes os valores santos, os valores de Deus. Você precisa ter coragem e precisa desenvolver cada vez mais a coragem de não vender os seus valores por qualquer posição. Acredite nisso, viva dessa forma. E em terceiro lugar, eu queria que você entendesse o seguinte, que é necessário coragem para agir segundo a orientação de Deus. É necessário coragem para você agir de acordo com a orientação do Senhor. Eu quero que você leia comigo Esther capítulo 2, do versículo 21 ao 23. Esther capítulo 2, versículo 21 ao 23. Um dia, quando Mardoqueu estava sentado junto à porta do palácio real, Bigtan e Teres, dois dos oficiais do rei que guardavam a entrada, estavam indignados e conspiravam para assassinar o rei Xerxes. Mardoqueu, porém, descobriu o plano e o contou à rainha Esther, que por sua vez passou a informação ao rei em nome de Mardoqueu. Depois de investigada a informação e descobrindo-se que era verdadeira, os dois oficiais foram enforcados. Tudo isso foi escrito nos registros históricos na presença do rei. Tudo isso foi escrito, tudo isso foi documentado. Então entenda, você precisa ter coragem para agir segundo a orientação de Deus.
Diante de uma injustiça, diante de um mal, você precisa aprender a se posicionar. Você precisa ter coragem, e você precisa ter coragem para denunciar aquilo que está errado. Você precisa ter coragem para denunciar aquilo que não glorifica o Senhor. Você precisa ter coragem para denunciar aquilo que vai contra a vontade de Deus. Quem calar-se diante da injustiça, diante de crimes, é tão pecador, é tão criminoso quanto aquele que pratica o pecado, quanto aquele que pratica o crime. Veja o quanto é importante, o quanto é delicado a linha que separa entre o fazer e o não fazer. Há uma maneira de pensar que existe o pecado de intenção e o de pensamento, e o pecado de omissão, né? O pecado de intenção, o pecado de pensamento e também o de omissão, aquele que eu me recuso a agir. Me recusando a agir, eu acabo também pecando, também agindo mal. Então, o não agir é agir mal muitas e muitas vezes. Então, principalmente se você tem, e especialmente se você tem a opção de fazer o bem, principalmente se você tem a opção de fazer aquilo que realmente vai redundar em benefício para todas as pessoas e para a glória do Senhor. Então, veja, você tem que aprender, você tem que decidir a posicionar-se contra o pecado, a posicionar-se contra o mal, posicionar-se contra quem pratica o mal. Você tem que aprender que a sua voz não pode ser calada, que a sua voz não deve ser calada diante da injustiça. Você tem que se posicionar. Foi o que aconteceu. Mardoqueu ouviu uma conversa, ele ouviu uma conspiração, ele percebeu que alguma coisa ruim estava acontecendo, e ao invés de calar-se, de esconder-se, ele tomou a iniciativa e ele seguiu adiante e denunciou. Ele buscou a sua filha adotiva, deu o recado para ela, contou para ela o que estava acontecendo, denunciou aquele pecado que estava prestes a acontecer, aquele crime que estava prestes a acontecer, e providências foram tomadas, e as pessoas que tensionavam fazer o mal foram castigadas segundo as orientações e segundo a lei daquela época. Então entenda, é necessário que você se posicione contra o mal. Você não pode simplesmente se negar a fazer a vontade de Deus, e principalmente porque haverá tempo em que aquilo que você deixou de fazer pode ir contra você. Eu queria exemplificar isso de uma forma ou de outra a partir do capítulo 4, do versículo 16 e 17. Esther, capítulo 4, versículo 16 e 17. Esther, capítulo 4, versículo 16 e 17, a palavra diz o seguinte: então Esther mandou essa resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei, e se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. Você vai ler esse texto daqui a pouco, eu espero, ou você já conhece essa história. Então você vai perceber que o que houve foi uma grande conspiração proporcionada, pensada e executada pelo primeiro-ministro daquele rei, um homem chamado Hamã, que esteve implicado em toda aquela conspiração também para a morte da rainha Vasti, que de uma forma ou de outra foi usado por Deus para que Esther chegasse ao trono, mas que foi o responsável pela morte de uma rainha. Esse homem chamado Hamã, ele odiava os judeus por uma questão étnica,
né? Ele era descendente dos amalequitas que odiavam os judeus porque os judeus guerrearam contra eles na época de Moisés e desejavam vingança. E o desejo dele era que os judeus passassem mal, a vontade dele era que os judeus enfrentassem coisas ruins. E ele armou um plano para que os judeus fossem exterminados da face da terra. E quando houve um edito, um edital, uma lei foi autorizada, sancionada para que isso acontecesse, Mardoqueu se fica tão transtornado que ele rasga suas roupas, coloca uma roupa bruta feita com saco de eniagem, ele joga cinza, ele fica sujo, e ele se apresenta na porta do palácio daquela forma, e as pessoas que o conheciam e que sabiam da sua ligação com a Esther vão até ela e falam: olha, o Mardoqueu está lá na porta do palácio, ele não pode ficar daquele jeito porque vão prender ele. E ela manda perguntar o que estava acontecendo, ele responde que os judeus e ela inclusive estavam correndo risco e ela precisava tomar uma posição e ela precisava denunciar aquilo tanto quanto ela fez na primeira ocasião, quando o rei foi ameaçado, teve a sua vida ameaçada. Então ela pega desafiada daquela forma, sentindo-se vocacionada por Deus, ela pede que seja decretado um jejum entre os judeus durante 3 dias para que ela se preparasse espiritualmente, para que ela pudesse então ir até o rei. Entenda que há uma conspiração muito grande em relação a isso tudo, mas entenda que ela conseguiu e eles conseguiram vencer tudo isso orando e buscando a palavra de Deus, orando e buscando o favor de Deus, orando e buscando a orientação de Deus. Conseguiram isso porque entenderam que Deus desejava algo melhor para eles do que simplesmente terem as suas vidas ceifadas de uma hora para outra. Entenda que o Senhor, entenda que Deus deseja coisas boas para você e não permitirá, Deus não permitirá que a sua vida seja... Deus não vai permitir que você seja ferido, que se você buscar, certamente há situações que fogem do nosso controle, certamente há situações que nos ferem, certamente há situações que vão nos machucar, inclusive produzir feridas na alma. Mas entenda que no que concerne ao que Deus deseja para nós, Ele faz tudo para que nós passemos bem, para que nós vivamos bem, para que a nossa vida, para que a sua vida seja de acordo com a vontade dEle. Então entenda que você pode muito, você consegue fazer muitas coisas orando. Principalmente você consegue entender qual é a vontade de Deus. Isso é o mais importante. Orando você consegue entender qual é a vontade de Deus. E foi o que eles procuraram a vontade de Deus. Ela se colocou nas mãos de Deus e falou: Senhor, estou em tuas mãos. Havia uma lei que foi promulgada na época da rainha Vasti para impedir que ela buscasse o socorro do rei, e essa lei impedia que qualquer pessoa se aproximasse do rei. Então houve aquela conspiração que eu falei primeiro. Então essa lei que foi imposta impunha que qualquer pessoa que se aproximasse do rei sem ser convidada previamente seria assassinada na hora, teria sua vida extirpada na hora. E ela se coloca na presença do rei sem ser convidada. E ela faz isso para que o rei entendesse, ela faz isso para que o rei conseguisse compreender todo o quadro que estava se desenhando ao redor dela. Você vai entender isso ao final, lendo esse texto.
Mas é importante que você entenda que ela se colocou na presença de Deus, ela se colocou na presença do Senhor, buscou a orientação do Senhor, orou e obteve sucesso. O povo foi salvo, os inimigos foram derrotados, o nome do Senhor foi glorificado, receberam uma grande vitória. E tudo isso porque dependeram de Deus, tudo isso porque ouviram a voz do Espírito Santo. Entenda, quando você se coloca na presença de Deus, entenda que quando você tem coragem para agir segundo a orientação, você é recompensado. Quando você se coloca na presença de Deus e tem coragem para agir segundo o coração, segundo a orientação de Deus, certamente você receberá a vitória. Certamente você, veja, você vai receber a vitória mesmo, você vai receber a demonstração do amor de Deus na sua vida, o cuidado de Deus na sua vida. Basta que você creia nisso, basta que você dependa dele, basta que você se coloque na presença de Deus e clame: Senhor, ouve a minha voz, Senhor, cuida de mim, Senhor, me protege. Tenha coragem. Então, certamente, Deus tem planos muito bons e muito grandiosos para cada um de nós. E como eu falei antes, nós precisamos ter coragem para servir. Nós precisamos ter coragem para servir e para dedicar as nossas vidas ao propósito de Deus. Nós precisamos ter coragem para sair do nosso local de comodidade e nos colocarmos à disposição do Senhor para fazer aquilo que Ele deseja, para fazer a sua vontade. E certamente é algo maravilhoso servir a Deus, certamente é algo maravilhoso. E esse é o tempo que Deus nos tem dado, o tempo de sairmos do nosso controle e nos entregarmos ao controle dele. Assim como Esther, assim como Mardoqueu, eles abriram mão das próprias vontades para fazer a vontade do Senhor. Da mesma maneira, nós somos chamados nesse instante para fazer isso. Eu gostaria de convidar você a procurar entender quais são os objetivos de Deus para a sua vida. Eu gostaria de convidar você a orar a respeito disso e pensar a respeito de como você pode servir ao Senhor nesse momento e de como você pode ser útil ao Senhor para que a glória dele seja estendida por todo canto que há. Eu gostaria de convidar você para analisar a sua própria vida e perceber o quanto você pode fazer diferença no mundo. Eu gostaria de convidar você para se expor à vontade do Senhor e para contar para todo mundo que você ama a Deus e que entregaria inclusive a sua vida por Ele. Amados, eu encerro essa mensagem, encerro esse culto com esse desafio e essa chamada para o posicionamento. E eu lembro você que todas as semanas nós temos encerrado os nossos cultos com orações coletivas, né? Você, cada um em sua casa, dando as mãos para a pessoa que está mais próxima, para a sua própria família. E eu gostaria muito que você estivesse fazendo isso, que você desenvolvesse essa prioridade na sua vida de orar junto com a família, que fosse um momento rotineiro, mas não um momento de rotina enfadonha, mas um momento de rotina alegre, uma rotina espiritual. E que você pudesse realmente se colocar na presença do Senhor e a cada momento, colocando-se na presença do Senhor, pudesse dizer a Ele o quanto você se importa com as pessoas da sua família, o quanto você anseia para que elas recebam todas as bênçãos de Deus. E você pode ser instrumento de Deus para fazer isso. Por isso que é tão importante, você encerrar esse culto, encerrar esse momento orando pelos seus queridos e abençoando. Você pode orar cada um uma semana, ou você pode fazer um turno de orações
ao término desse culto, mas lembra de orar de mãos dadas. Lembra de estabelecer esse compromisso de comunhão com a sua família, principalmente. E lembra que há uma comunhão maior, que é a Igreja do Senhor, que é a nossa família de fé, nossa família espiritual. E lembra que nesse momento há no mundo milhões e milhões de pessoas, bilhões de pessoas que amam ao Senhor Jesus e que têm tido dificuldades em poder se reunir, têm tido dificuldade em prestar o seu culto. Isso nunca aconteceu. Da maneira como tem acontecido hoje, nunca aconteceu. E esse é um momento decisivo para a igreja. Esse é um momento decisivo para a comunhão das pessoas que se chamam por cristãos. É um momento de decisão onde nós é um ponto de inflexão na nossa vida como cristãos. Um momento em que nós precisamos nos posicionar e precisamos dizer ao mundo que, com ou sem proibições, nós continuaremos sendo igreja, com ou sem proibições, nós continuaremos nos encontrando de uma forma ou de outra. Mas, acima de tudo, com ou sem proibições, nós continuamos sendo igreja. Que nós possamos fazer como Esther e Mordecai. Se for preciso, que coloquemos as nossas vidas em risco. Se for preciso, não é preciso nesse momento. Mas o que vale muito mais é servir ao Senhor do que qualquer momento, do que qualquer experiência, do que qualquer situação que a gente possa enfrentar no nosso dia a dia. É lógico, nós não esperamos nada de mais grave pelos próximos dias, pelos próximos meses ou anos, mas nós, como igreja, precisamos estar preparados para tempos ruins, tempos difíceis, e precisamos estar conscientes de que a coroa da vitória está reservada àqueles que resistirem até o final. Então eu espero que você resista até o final, sabendo que vale muito a pena servir ao Senhor. E agora eu deixo com você a bênção apostólica. Que o amor do Pai, a graça e a misericórdia do Filho, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você e com toda a igreja que se reúne ao redor do mundo, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, uma boa semana cheia da presença de Deus e de vitórias na sua vida. Chega o dia de